Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Panorama Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar sobre o fim de sonho. O sonho acabou, o pensamento de termos Jorge Sampaoli novamente no time do Santos acabou, terminou, se encerrou. Hoje Sampaoli não vem ao time do Santos, é uma certeza já. E se deve muito ao fato do Sampaoli ter recusado, né, a proposta do Santos, não recusado, mas feito exigências demais ao Santos e o projeto ter acabado. Então nesse vídeo eu vou falar mais sobre por que o Sampaoli não vem ao time do Santos, tá? Repercutindo notícias do Musetti, mas já deixando claro, eu tenho uma avaliação da situação com todo respeito diferente da do Musetti, mas é uma opinião, não uma informação, por isso que eu me sinto confortável em ter essa avaliação, né? Afinal não estou falando de informações. Estou pegando as informações que os jornalistas criam e tendo uma opinião própria sobre elas. E por fim, meus caros, eu vou trazer as notícias também de Vojvoda, a nova primeira opção do Santos. Mas também dando uma opinião que é bem complicada e falar de um terceiro nome, que vocês devem estar vendo no título, que não tem notícia sobre, deixando claro, não estou falando sobre notícias sobre esse terceiro nome, mas que eu vejo como um provável destino caso coisas aconteçam, tá? Então vamos falar por partes. Vamos lá. Começar com Sampaoli. Sampaoli não vem ao Santos, tá? Isso é certeza. As informações de Lucas Musetti são que o Sampaoli estava em negociações, então o Santos teve uma ligação com o Sampaoli, alinhou alguns nomes, o Sampaoli topou esses nomes, e aí o Santos, beleza, teve o aceite do Sampaoli, foi para uma segunda rodada de reunião, já com esses nomes bem avançados. Chegou e falou: Sampaoli, a gente vai fechar com esses caras, tudo bem? Sampaoli falou: não, esse cara não, liga pra esse cara aqui. Aí ligou pra esse cara, o empresário dele falou: não quer, ele não vai voltar pro Brasil. Aí o Sampaoli falou: não, então fica com esse mesmo que você tava. E aí o Santos tava fechando com o volante. Depois o Santos tava fechando já com o zagueiro, né? Então sempre tendo essa revisão. E aí o Sampaoli pela segunda vez topou de novo os nomes, estava tudo certinho. E era esperado que hoje só ia entrar em cal, falar: ó, esses nomes estão fechados, Sampaoli, seja bem-vindo e tudo estaria certo. Só que aí aconteceu algo grande, que foi novos pedidos de Sampaoli. São novos pedidos nominais, não de características, mas sim de jogador. Sampaoli chegou pedindo Bakambu, jogador que joga na La Liga, se não me engano no Real Betis, centroavante. O Sampaoli gosta mesmo do Bakambu, mas queria de qualquer maneira o Bakambu, jogador extremamente caro, que não tinha probabilidade alguma do Santos conseguir trazer, né? E o segundo pedido de Jorge Sampaoli, por incrível que pareça, foi Matheus Jesus. Sim, aquele Matheus Jesus que jogou no Santos em 2017, saiu do Santos e hoje está no Vivara em Nagasaki, onde ele atua mais como um 10, inclusive. E o Sampaoli queria a volta do Matheus Jesus, cara. E aí chegou no ponto que o Santos olhou e falou: cara, com todo respeito, Jorge, mas a gente não vê o Matheus Jesus como um jogador que possa atuar no time do Santos. Ele não tem nível, não tem por que trazer o Matheus Jesus. E aí foi aquela mesma coisa do Sampaoli falar: não, se não vier o Matheus Jesus eu não vou. E aí esses dois pedidos, Bakambu, Matheus Jesus, e toda essa coisa, né, de Sampaoli querer impor quem que ia vir, fez com que o Santos desistisse da negociação, recusasse, e Sampaoli não vai vir, tá? Basicamente as notícias são essas. Isso foi tudo confirmado pelas duas partes, pelo menos segundo o que o Lucas Musetti falou, essas partes foram confirmadas pelas duas partes, tá? Do Matheus Jesus e do Bakambu, ele confirmou com as partes da negociação, e coisas que ele confirmou apenas com o Santos, tá? Ele também queria afastar o Robinho Júnior e Gabriel Bontempo. Isso casa com o documento anterior que falava que ele queria botar o Bontempo para reavaliação, junto com o Souza, inclusive. Então, acho que faz sentido. Ele estava com dificuldade de entender o projeto Neymar, o que complicava bastante a negociação. E também o Santos já tinha aberto mão de muitas coisas, e o Sampaoli mesmo assim ainda forçava a barra ao máximo que podia. Enfim, Alexandre Matos sentou com o presidente, deu essa negociação como descartada, então o Sampaoli não tem como vir. Opinião do Musetti, da Gabi, é que isso é Sampaoli. Sampaoli é maluco, ele pede as coisas de última hora mesmo, ele é assim, ele é uma pessoa assim que trabalha dessa maneira absurda, talvez a gente possa falar, mas
extremamente pesada, com exigências extremamente pesadas, e o tempo todo ali pedindo cada vez mais, e exigindo cada vez mais, né? Seria teoricamente o jeito do Sampaoli trabalhar. Só que aí tem um ponto, né, meus caros? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, com todo o respeito deles, a eles, que são quem apura e que são quem traz notícias, e são quem tem que ter a credibilidade, né? Então, são quem a gente tem que acreditar, mas eu tenho uma opinião diferente. Eu entendo que o Sampaoli fez um documento ao Santos pedindo jogadores, tendo toda uma análise, que é um serviço muito grande, que nem o próprio Musetti falou, para ser só um se colocar no mercado. Eu sei que o Sampaoli colocou muita gente, moveu muita gente para analisar o Santos, mas eu vou ser muito sincero, esse tipo de pedido para mim, principalmente Matheus Jesus, que é um pedido que não tem lógica, porque uma coisa é falar de um cara que é muito caro e o Santos não tem como trazer, outra é um cara que não tem lógica, não tem sentido. Esse tipo de pedido, na minha visão, é um tipo de pedido que mostra que o Sampaoli não queria vir. Ele estava se colocando no mercado, pediu nomes para se colocar no mercado, se colocou no mercado. A partir do momento que ele se colocou no mercado e sabe a situação do Santos, ele pediu nomes que ele sabia que o Santos não traria para não vir. Essa é a minha visão. Acho que, claro, cada um pode interpretar a situação de uma forma. Alguns podem falar, não aconteceu nada disso, e a diretoria só perdeu o Sampaoli, acho que é justo. Não, a diretoria tinha que se curvar aos pedidos de Sampaoli mesmo, porque é o que tá o Santos, acho que é justo. E muitos podem ter a mesma opinião do Musetti e da Gabi, falarem, não, esse é só o jeito do Sampaoli lidar, e ninguém usou ninguém. Só que o Sampaoli é maluco e é justo. Acho que todas essas visões são justas, tá, gente? Mas a minha é que o Santos foi utilizado, sim, como vitrine pro Sampaoli, tá? É isso. Bom, vamos continuar as notícias, infelizmente, né? A próxima notícia é sobre Juan Pablo Vojvoda. Santos tem interesse em Juan Pablo Vojvoda. E bom, chega o Fortaleza. O Fortaleza não. O treinador que saiu do Fortaleza. Hoje está na Argentina, de férias com a família. Ele já tinha dito ao Santos e a outros clubes que não voltaria a trabalhar esse ano, porque quer curtir esse período sabático com a família. Então o Santos, mesmo assim, pesou a carga em cima dele, foi conversar com ele, pressionou no sentido de chamar ele, mostrar muito interesse e falar que quer, porque quer o Juan Pablo Vojvoda, porque sabe que é um dos pouquíssimos nomes aí no mercado que acalmaria a torcida após a revolta que é gerada com a não vinda do Sampaoli, né? Então, o Juan Pablo Vojvoda está sendo tentado agora pela diretoria do Santos. A gente não sabe se ele vai vir de fato ou não. Minha visão, minha opinião, eu acho que não vem. Teria que ter um projeto muito grande para balançar o Juan Pablo Vojvoda. Talvez se o Santos pegar as contratações, o nível de contratação que estava dando para o Sampaoli e dar para o Vojvoda e tentar mostrar esse projeto para ele, quem sabe, né? Mas o Vojvoda mesmo se coloca mais aquém do Santos. Eu também não acho que o perfil do Vojvoda é o perfil de técnico para dar um chacoalhão, tá? Não acho. Acho que ele pode fazer talvez um trabalho tático melhor, mas não uma mudança no vestiário. Eu acho que de certa forma seria um pouco mais do mesmo. Mas vamos ver. Eu não tenho certeza de como é que será a Vojvoda. Ele já pegou o Fortaleza duas vezes, né? Uma em um ano mais ou menos fez uma campanha que levou o Fortaleza a Libertadores, e ano passado pegou o Fortaleza quase caindo, pegou não, né? Levou o Fortaleza ao rebaixamento, mas fez um segundo turno espetacular, levando o Fortaleza até o G4. Então, G4 ou G6, ele levou até a Libertadores. Então, vem de ótimos trabalhos o Vojvoda, né? É claro, essa parte final dele no Fortaleza estava ruim, mas o elenco do Fortaleza é terrível, não atua, mudou de técnico e Fortaleza só decai. Eu acho que é um técnico que faz sentido, só o perfil dele que é difícil, afinal não é um cara tanto chacoalhão que o Sampaoli ia trazer junto. E além disso, ele é um cara que eu não acho que vai aceitar o Santos. E para acabar, o último nome, né, que eu prometi que eu falaria, não temos informação alguma sobre ele, tá? Na verdade, para não falar que temos informação alguma, o Ademir falou em uma live que ele era um nome que o Marcelo Teixeira tem grande interesse, e agora o Lucas Musetti, na live da UOL, eu mesmo perguntei a ele sobre esse nome, e ele fala, se cair, tem chance, afinal, é um nome que é muito bem avaliado internamente. Essas foram as palavras de Lucas Musetti quando eu perguntei sobre esse nome. Não é um cara que eu gosto, pessoalmente eu não suporto, eu acho que é um retrógrado do futebol, eu acho que ele é péssimo, ele não dá treinos e tudo, mas
numericamente, tem ganhado jogos, tem conseguido mostrar alguma coisinha nos poucos trabalhos que ele fez. Óbvio, abandona o time na hora que mais precisa, é um cara que não tem projeto, é um cara que novamente vai ser um atraso demais um tempo se vier. E a gente tá falando do Cuca. Se o Cuca cair do Atlético Mineiro, a probabilidade do Cuca vir ao Santos é grande. Então, o que eu recomendo aos senhores é fiquem espertos no jogo contra o Atlético Mineiro, porque eu acho que nosso próximo técnico, se o Atlético perder e for eliminado, pode sair de lá, tá bom? É isso, meus queridos. Quero pedir seu like, sua curtida, sua inscrição. Forte abraço, muito obrigado. E agora, eu